E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então continue bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre por que os homens e as mulheres se casam, que são por motivos diferentes, e esses motivos se confrontam porque por ser tão diferente, pelos motivos das mulheres ser mais diluído em várias categorias, e a do homem ser 90% por causa de um motivo, por causa de características que as mulheres têm, que fazem eles querer casarem. Então basicamente hoje o homem meio que ficou em uma situação que é interessante talvez para ele se casar, a não ser que ele seja head e tenha contato com o conteúdo, e mudou a expectativa dele em relação a isso através do avanços de leis, redes sociais, que ele vê que não é tão interessante, mas pros Blue Pill é interessante. Aí eu vou explicar por quê. Da onde que eu tirei esse insight? Lá em meados de 2019, antes da pandemia, eu lembro muito bem. Eu tava vendo um vídeo que eu achei por acaso do Raccoon. E o Raccoon tava falando sobre arquétipos de homem, né? Alfa com traços de beta, beta com traços de alfa. E ele citou o Alan Roger Curry, do livro The Beta Male Revolution, que não existia tradução. Eu procurei, fui até naquele Migtal TV pra ver se tinha algum audiobook, né? Aí eu acabei baixando em inglês e fui traduzindo no Google mesmo, porque o livro é curtinho, tem 80 páginas, se eu não me engano. E o livro é muito bom, cara. Eu gostei muito desse livro. E eu vou usar ele como base nos meus argumentos, né? Vou deixar ele também pra vocês baixarem, ele tá traduzido no comentário fixado e na descrição também. Então vamos lá. Como seria a condução das pessoas em relação à vida amorosa, né? E primeiro, se você colocar em perspectiva as pessoas que não são muito pobres, porque é igual eu falei, existem duas bolhas do mercado sexual. Existem das pessoas que estão abaixo, na pirâmide de Maslow, né? Que é essas pessoas mais sub-fives, que estão inseridas no movimento evangélico e casam bem cedo, que pagam aluguel, que entram naqueles apartamento Minha Casa Minha Vida. Essa é uma bolha. Funciona um pouco diferente. E você tem a outra bolha, que é da Sabrina Sato, dessas pessoas de classe média altíssima e que tem muita autoridade, que tem muito acesso, também é outra bolha. É muito difícil essas pessoas darem muito errado, né? Porque nas classes sociais mais baixas, um depende do outro e a família é muito importante para manter o bem-estar ali, tanto das crianças, porque eles têm problemas até com saúde, um depende do outro, com quem que vai ficar meu filho, com a sogra, e minha tia tá doente, alguém precisa de olhar, então é muito diferente. Eu tô falando para as pessoas aqui, tanto que o Alan coloca aqui, pessoas de classe média e classe média alta, né? Qual que seria o roteiro que os homens e as mulheres acabariam seguindo, né? Então eles concluíam o ensino médio até os 18 anos, né? Iriam para a faculdade, se formavam, né, até os 24, que eu praticamente segui esse roteiro. Minha namorada seguiu esse roteiro, meus colegas também seguiram esse roteiro. Às vezes não fizeram faculdade, mas meio que fizeram curso técnico, ou então foram trabalhar direto. Ficar noivo e casar até os 29 anos. A maioria das pessoas, tanto que o Alan coloca no livro, que esse daqui eu tirei do livro, a maioria das pessoas, rapaziada, elas não querem casar com 18 e 20 anos. A não ser pessoas mais religiosas, nordestinas, pessoas muito pobres, que moram em periferia, que estão inseridas no movimento evangélico, elas têm uma aderência a se casar muito mais cedo, assim como as pessoas de classe média muito alta, a elite. As meninas não ficam meio que no carrossel. Essas pessoas da elite, tô falando da elite mesmo. Principalmente aqui de São Paulo. Elas se casam entre eles, bem jovens e têm muitos filhos. Ficavam noivos até 29 anos, que é aquela cultura do sossegar. Tipo, eu vou estudar, vou trabalhar, eu vou viajar. Tanto que tinha colega meu que falava assim pra mim, nossa, nós é novão, você é louco, casar cedo. Quando a gente via alguém que iria casar, a gente falava isso. E as mulheres também. Qual que é o problema? O problema é que as mulheres conseguem fazer isso. Elas conseguem curtir, viajar, elas não gastam muito em rolê. Muitas pessoas chamam ela pra viajar só levando biquíni. Esses caras assim, elas vão curtindo, elas vão ficando, elas terminam namoro, elas têm aquelas monogamia temporária. Não tô julgando, tô falando que para as mulheres é mais fácil seguir esse roteiro aqui. Você fica curtindo, e até os 29 anos você decide casar. Tanto que ele coloca no livro lá em 2017 que ele escreveu esse livro. Não sei se é 2017, mas você vê que é uma visão mundial, rapaziada. Isso não é uma coisa que
é uma coisa que no Brasil é uma tendência mundial. Tanto homens e mulheres têm uma preferência de casar mais tarde. Até porque nós homens não tem tanto poder de barganha quando é jovem para conseguir uma mina gata, conseguir uma mina que tem um nível de pureza alto para formar uma família, né? Você tirar ela da casa dos pais e não oferecer nada, né? Porque a gente não tem grana. A grana está na mão dos velhos, dos boomers. Então a gente não tem, então a gente vai fazer o quê? Como o dinheiro tá na mão dos caras mais velhos, que eles têm casas, apartamento, tá tudo na mão desses caras, os jovens têm cada vez mais dificuldade, e com a desindustrialização do país, é muito difícil você ter mobilidade social quando você é jovem. Então você vai ter que construir o seu VSM, né? Construir sua história pra, sei lá, se você quiser casar, ou se você quiser namorar, até pra namorar, né? Então, as mulheres, elas conseguem praticar esse estilo de vida, né? Você viaja, você faz pós, você faz comprar roupa, você gasta com você mora com seus pais, faz intercâmbio para quem tem condição, e você estica cada vez mais sua solteirice e tenta focar em relacionamento mais tarde, no mais tardar até os 35 anos, né? Então, basicamente, esse é o roteiro comum. E quando a pessoa se casa, como seria a estrutura? É o patriarcal. Para as mulheres não é interessante, dentro do casamento, não ter uma estrutura patriarcal. Qual seria essa estrutura? O homem é o líder, designado de ganhar o pão da casa, e ele encontra um emprego que lhe rende dinheiro suficiente para fornecer comida, roupas, abrigos, transporte para sua esposa e filhos. Isso deu certo até agora, é o que dá mais certo. A mulher não lida bem com o fracasso financeiro do homem e ela ter que ajudar muito em casa. Não tem o que fazer, rapaziada. Vou pontuar aqui nos casos das pessoas de muito baixa renda, que a mulher ajuda pra caramba e tal. Mas eu tô falando para as pessoas que têm uma qualidade genética um pouco superior, que são meninas mais bonitas, que são meninas estudadas. Isso não vai encaixar bem. Dela liderar, dela ganhar mais e ela prover pra família, não funciona muito bem. A não ser que ela é uma menina muito, tipo uma CEO, ou uma diretora de empresa, ou uma coordenadora que ganha muito bem de uma multinacional, e ela ganhar mais, mas não vai ser aquela distância também muito do cara, porque se tiver uma distância muito alta, vai pesar sim. Então, a estrutura patriarcal, não adianta o tanto que o feminismo pode bater nessa estrutura para fazer ela ruim, não vai funcionar muito bem no dia a dia para a mulher. Ela quer sim esse lado benéfico do machismo do patriarcal. Não adianta, rapaziada. Porque isso daí é biologia, é como se fosse o ponto ótimo da biologia. O homem também não gosta de ficar numa posição que a mulher é muito acima dele. Ele não gosta, cara. Muitas vezes ele até brocha. Tem relatos e até pesquisas que falam que quando a mulher ganha mais e ela ganhava menos e ela começa a trabalhar e ganhar mais, os homens até brocham. É uma coisa que não funciona bem. Então você tem essa estrutura aí até chegar no casamento. Basicamente é esse roteiro. Você estuda até os 18 anos no ensino médio, tenta se formar, entrar no mercado de trabalho, agregar valor, conseguir ter uma capacidade para entrar em um relacionamento mais sólido, onde você tem um poder de barganha que você vai prover e proteger. Não estou falando que você tem que fazer isso, eu estou citando, estou pontuando como seria no mundo Blue Pill. Entendeu? Porque a gente que pensa diferente, a gente sabe qual é os problemas disso, que você vai construir patrimônio, que você pode perder, que você pode tomar divórcio, que existe ciclos de relacionamento, geralmente acaba em divórcio. Tô falando esse lado, tô falando pro mundo Blue Pill. Esse seria o caminho, seria a trajetória pros homens e pras mulheres. Esse negócio de casar cedo meio que acabou. Porque você tem um monte de monogamias temporárias, um monte de término, e que as pessoas estão ficando e pegando o lado bom da coisa, entendeu? Eu fico 2 anos e pouco com a mina, depois eu fico solteiro, depois eu fico num celibato, depois eu entro em outra vez num relacionamento. Isso meio que acabou. É essa a trajetória. Você fica até os 29, 30 anos na casa dos pais, tentando crescer, tentando ganhar dinheiro, transando com várias minas. Como eu vou pontuar, no nicho da elite é diferente, e no nicho do sub-5 das pessoas muito abaixo da linha da aparência e do dinheiro também é diferente. Tá, então vamos lá. Eu queria pontuar uma pesquisa do Metrópole que eles acabou publicando no TikTok. E o que diz essa pesquisa? Essa pesquisa diz que os homens têm mais interesse em casamento.
Então vamos lá. Pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, em parceria com Question Pro, designada que entre pessoas que estão em um relacionamento romântico, os homens demonstram ter mais desejo de se casar do que as mulheres. Segundo o levantamento, os homens que querem casamento são 88% dos entrevistados, já as mulheres são 77%. Para a pesquisa foram ouvidas 1.461 pessoas em todo o Brasil. O resultado do levantamento chama atenção, pois normalmente as pessoas imaginam que o maior desejo de se casar são das mulheres, mas os dados revelam que as mulheres solteiras estão mais felizes que os homens. 72% das mulheres dizem que são mais felizes fora de um relacionamento, 67% dos homens dizem que são mais felizes fora de um relacionamento. O levantamento ainda revela 40 milhões de brasileiros solteiros. 35% das mulheres acreditam que namorarão até 2025, 48% dos homens acreditam que namorarão em 2025. Então vamos lá. No senso comum, as pessoas acreditam que as mulheres têm mais desejo de se casar. Tá, se elas têm as opções, se ela tem esse montaréu de homens no direct, se elas têm app, se elas já namoraram, por que elas terminam e não se casaram? Então não é real isso. As mulheres, elas querem se casar com um cara específico, é que elas não conseguem. Aí sim, aí as mulheres têm mais desejo, com um cara que ela quer. O homem com a mulher que ele quer e a mulher com o cara que ela quer, dos dois, tendo conseguido essa pessoa especial, eu acho que a mulher tem mais vontade de casar. Ela tem mais vontade de trancar. Porque geralmente, o homem que ela quer, muitas mulheres querem. Entendeu? Então ela vai querer trancar assim num relacionamento. E ele tem muitas opções, ele vai ter mais dificuldade de entrar em um casamento. Porque ele tem muitas opções, entendeu? Agora, o que acontece? Por que os homens têm mais vontade de casar? Porque 90% era para ter relação sexual sem pagar ou chavecar, em baladas, gastando menos. O que acontece? Com o advento da pílula, com as redes sociais, com a terceira onda do feminismo, a liberação sexual, com o divórcio sem culpa, tudo isso afastou os homens betas das mulheres, né? Isso daí é óbvio. Tanto que o homem comum, ele tem muita dificuldade em conseguir a pessoa que ele quer e em manter. Ele consegue mina abaixo do overall dele pra relação. Só que quando ele tá com a mina que ele quer e ele tá indo embalada, chavecando, tomando flake, baixando aplicativo, conversando, ele tá tendo, vamos dizer assim, não vou dizer angústia, mas ele tá tendo um desconforto em lidar com isso. Então quando aparece uma pessoa que une aparência e pureza, ele entra nessa relação para ter um sexo passivo. 90% dos homens entra em relacionamento para ter um sexo com conexão com a pessoa que ele gosta, sem gastar muito e chavecar. Tipo, chamando em casa, o Netflix, indo num cinema depois, indo pra casa dela ou indo num motel. Porque na balada, rapaziada, você vai gastar. Você vai ter estacionamento, você vai ter que comprar combo, você vai ter que comprar roupa legal. Então você tem um gasto. Então pro homem é relevante se entrar em uma monogamia. Só que, o que é necessário para que um homem que quer entrar numa monogamia ou em um casamento, ele espera de uma mulher? Eu peguei também do livro do Alan Roger Curry, eu concordo muito. O que ele espera da mulher? Não necessariamente vai ter que gabaritar todas essas características, né? Qual que é esses aspectos que o homem vê como interessante para a formação de família? Ela entrar virgem no casamento, que hoje é impossível, isso não vai ter. Você pode excluir isso, é muito difícil. Pode ser, a não ser que você fique com uma mina muito nova, mas muito nova mesmo. Pode ser que sim. Ela entrar virgem no casamento, ser mãe biológica dos seus filhos, é o que ele espera. A educadora das crianças e babá, sua chefe pessoal e preparadora das refeições, sua organizadora doméstica e empregada doméstica, sua tutora educacional dos filhos, sua contadora pessoal para suas finanças de casa. Ele dá o dinheiro, né, do trabalho dele para ela organizar, comprar móveis, deixar a casa bonita, né, e agradável para nutrir ele quando ele chega do trampo. Ser compradora de mercearia e comprar roupas, né, mercado, tudo ela que vai fazer. Mensageira, ela praticamente detém toda a dignidade do homem, né? Ela é uma extensão da dignidade.
Por exemplo, antigamente, muito do valor do homem estava representado na mulher dele. Quanto mais espirituosa ela era, quanto melhor cuidava dos filhos, quanto mais educada ela era, maior era o seu respeito e seu status perante aos outros homens, né? Que você casou com uma mulher de valor. Isso se perdeu. Hoje a mulher não tem compromisso nenhum com a sua dignidade, tanto que você vê... vou dar um exemplo. Se você fica com uma mina e você entra no namoro, e essa mina... Vou dar um exemplo meu. Se minha mina ela começa a se abrir para um colega meu, acabou meu respeito. Ela destruiu o meu respeito. Eu não tenho garantias. Entendeu? Eu perdi a garantia do que tinha no passado. Era esse respeito. E vamos dizer assim que a mulher era como se fosse uma funcionária do homem e ela tinha medo de perder esse emprego. Porque para ela era complicado ser desquitada, ser divorciada, né? Antigamente se perdeu. E o homem espera, né? Que a mulher, como ela leva o nome do homem, ela acaba sendo uma projeção do status dele, né? O homem também é assim em relação com a grana dele e a aparência, né? Quanto maior é a aparência do cara e mais dinheiro ele tem, é um espelho da mulher, mas essa mulher cresce na barreira social. Porém, se ele trair ela não perde esse valor, porque ela conseguiu um cara de status, mesmo ele traindo. Por isso que a Biancardi ainda continua com o Neymar, porque ele é muito destacado. Tipo assim, pelo menos ela é a número 1, então não pesa muito. Agora, se fosse ao contrário, sei lá, minha esposa ficar grávida de um filho do que não é meu, eu perco o valor, eu perco status. Entendeu? E a mulher, junto com o feminismo, com toda essa doutrina que ela tem que ser empoderada, dona do seu próprio nariz, guerreira, jamais que ela vai ter esse aspecto de submissão em um casamento, jamais. Compradora, educadora, ela vai querer ser isso aqui, ó, sua contadora pessoal das suas finanças. Ela vai querer só essa parte aqui, o resto ela vai jogar tudo fora. É como se a mulher fosse assistente pessoal geral do homem antigamente. Ela tomava conta de tudo, ela ia nas reuniões dos filhos, ela era a porta-voz da família, o homem era o patriarca que trazia o recurso e ela organizava e nutria a família e esse marido e transava à noite também. Depois de fazer tudo isso aqui, ó, educar, babar, organizadora, ainda entregava o sexo. Ou seja, antigamente tinha muita vantagem o homem se casar por causa de tudo isso. E a mulher era como se fosse um emprego para a mulher, entendeu? Eu consegui um emprego, se eu perder eu não consigo casar de novo. E isso tinha um crédito social alto, principalmente se o cara tivesse dinheiro e fosse destacado. Então, para a mulher, a única alternativa que ela tinha no passado de produção de sentido era na família. Então você tem essa imagem da mulher com os filhos, e isso é terrível para a mulher moderna hoje. Essa imagem, cozinhar para um homem, cuidar dos filhos, não ter carreira, não se cuidar, isso é terrível para ela. É o que essas coaches falam. Quando você vê um vídeo de uma coach, você vê esse perfil de mulher, que é o que o homem quer, ou você vê o perfil de mulher que viaja, rede social destacada, rede social colorida? O que você vê? Mulher empoderada, que ganha grana, que é totalmente o oposto que o homem procura numa mulher, como se fosse numa régua de ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma mulher que vai cuidar da família, ou uma mulher empoderada que ganha grana, que é independente. O que você vê hoje mais? Então, mas mesmo assim você vê na pesquisa que os homens ainda têm interesse em casamento mais do que as mulheres, por causa que eles perderam acesso ao sexo, e o casamento e o namoro é uma grande via para ter sexo passivo. Então vamos para as mulheres. Por que as mulheres se casam? Então, tenho 10 motivos para falar porque as mulheres se casam. Eu vou pegar os 10 motivos e vou confrontar entre o maior motivo dos homens e por que isso não funciona. Isso é um dos motivos porque o casamento termina em divórcio e um dos motivos porque não funciona tão bem. Eu vou pegar os 10 motivos e o motivo do homem e a gente vai comparar e ver por que tem tanto divórcio, por que tem tanto casamento infeliz. Então vamos lá. Primeiro motivo que as mulheres se casam, para que elas se sintam melhor em, vamos dizer assim, exercer a maternidade dentro do casamento. Para a mulher, exercer a maternidade fora do casamento é uma coisa muito pesada, entendeu? Que é a vida da emissão. Você não tem marido, você não tem uma renda boa, você tem que deixar o filho com os outros, não tem a presença paterna, é muito ruim para as mulheres. É porque na juventude, talvez ali, por uma coisa mais carnal, elas acabaram tendo uma gravidez não planejada. A maioria das mulheres que pensam, a maioria das mulheres que são bem educadas, elas vão querer exercer a maternidade tendo marido, dentro de um casamento.
Esse é um dos primeiros motivos, exercer a maternidade. Até porque, depois que você cumpre essas características e você chega na faixa dos 29 a 35 anos, começa a apertar a vontade da mulher ser mãe. E elas vão querer um marido primeiro e depois ter um filho. A não ser que extrapole e ela ter um filho independente, com copaternidade. Ela escolhe um cara ali com uma genética atraente pra ter um filho e não precisa casar. Mas aí ela tá extrapolando. A maioria vai querer ter o filho dentro do casamento. Exercer maternidade, tá. Primeira. Segundo, fazer seus pais e parentes felizes. O que acontece? Muitas vezes, a mulher ela dá muito mais importância para os pais, para as amigas, para as mães das amigas, para as primas das amigas, para as próprias primas, para os pais, para os avós, importância do que os homens. A gente não liga muito o que a minha mãe, o que meu pai, o que meu tio acha. Mas para as mulheres, essa pecha de encalhada entre a família pega muito mal. Uma mulher que tinha tudo para casar não casou por quê? O que será? Qual que é o problema dela? Então muitas vezes elas se casam para mostrar para os pais, até os pais são religiosos, evangélicos, católicos, e eles acham interessante a neta ou a filha casar. Poxa, você tem 40 anos, você nunca foi pedido em casamento? Tipo isso, entendeu? Igual aqui na terceira. Para provar para as amigas que existe pelo menos um homem na Terra que quer ser seu companheiro, por mais do que apenas sua habilidade de agradá-la sexualmente. Ela quer ser vista além do sexo, entendeu? É um motivo da mulher casar. Ela quer que você peça ela em casamento. Ela quer ter essa experiência, que um homem, pelo menos um homem, não quer usar ela pra sexo. Que ela vê na sua personalidade interessante pra relacionamento de longo prazo e casamento. É um dos motivos que as mulheres se casam. Aqui, ó, o cara pedindo, ela quer isso, que o cara se ajoelhe e peça, ela acha isso lindo. Pra ela é interessante que você faça isso, entendeu? Porque isso quer dizer que a personalidade dela, que o jeito dela é interessante pra casamento. O cara não vê ela só como um corpo. Quarto, estar em uma posição em ter alguém para cuidar das suas obrigações financeiras e despesas, caso não tenham trabalhos. Ela quer, vamos dizer assim, resolver sua parte financeira. Eu casei com um cara top, que ganha bem, que ele vai ser um beta bucks, então eu relaxo. O cara que tem dinheiro, ele meio que tira um peso da mulher, de trabalhar, dessa parte de guerreira. A maioria das mulheres vão trabalhar de ônibus, acordam 6 horas da manhã, se estressam, ficam irritadas com os trampos, muitas vezes humilhadas no trabalho. Se ela fica com um cara que tem a grana, ela resolve esse problema. Muitas vezes, até o da família. Tem casos que o cara com grana ele resolve o problema até da avó, do tio, arruma médico, consegue casa na praia, organiza a viagem pra família inteira, porque o cara tem grana. Então ela resolve esse problema casando com esse cara. E muitas vezes ela vai conseguir prender esse cara através do filho, que é o primeiro. Ela quer associar. O 1 tá muito relacionado com o 4. Quinto, ter um companheiro de sexo masculino para se envolver em conversas divertidas diariamente ou semanalmente. Então, como que vai ser? Como é que foi seu dia? Bom dia. Você estava muito bonita hoje. O que a gente vai fazer pro jantar? Então, ela vai se envolver nessas conversas porque mulher gosta muito de atenção. Então, com o marido, ela vai ter. Ela vai ter essa atenção masculina, que é o sol da mulher, né? Que é como se fosse a cocaína da mulher, a atenção. Ela não consegue ficar sem. Se você ficar muito tempo e você tem uma namorada, você vai saber. Ela fica puxando assunto, ela fala como tá seu trampo, porque ela... Qual que é a meta narrativa? Eu preciso de atenção. Eu preciso que você me entretenha. Homem é um grande meio de entretenimento pra mulher, né? Levar ela pra cinema, teatros, conversar com ela, viagens, né? Então é um dos motivos que as mulheres se interessam pelo casamento. Sexto motivo, para experimentar a emoção de participar de uma cerimônia de casamento e vestir o vestido de noiva. Isso é muito interessante pra mulher, cara. Entendeu? Ter um dia só pra ela, comprar o vestido, toda essa parte que envolve ao redor do casamento, ir atrás do vestido, ir atrás da decoração, alugar o espaço do evento, e libera uma quantidade de dopamina e oxitocina gigantesca nela. Ela adora isso daí. Fazer unha, ter o dia dela é um dia pra ela, né? O homem, ele é um coadjuvante, né? Qual que é o papel dele? É só ficar lá na frente e falar assim. Praticamente a cerimônia é pra mulher, então ela acha isso lindo, né? Principalmente cerimônias mais chiques em lugares paradisíacos, como Maldivas, igual foi o casamento do Alok, igual o casamento da Sabrina. E é um meio também de mostrar para as mulheres, para as inimigas, que ela deu certo na vida, enquanto as outras estão encalhando. É um modo de humilhar outras mulheres também, né? Outro motivo, 7.
Ter alguém para acompanhar regularmente para vários eventos sociais, viagens, destinos, filmes, concertos, refeições em restaurantes, né? Como eu disse, essa parte da mulher de viajar é como se o homem fosse um meio de entretenimento, né? Eu vou viajar com ele, eu vou para peças de teatro, eu vou para exposições, vou para cinema, vou em restaurantes legais com o meu marido, entendeu? É um modo de entreter a mulher também para que ela não caia em um tédio, que as mulheres se entediam muito rápido. Quando você vê que uma mulher tá retirando o sexual da relação, o que que o homem faz para investir? Isso daqui, eventos sociais, shows, viagens, ele começa a investir nessa parte, entendeu? Presentes, para ver se volta. E muitas vezes dá errado, né? Porque a atração não é negociada. Né? 8. Para ter alguém para ajudá-los nas responsabilidades do dia a dia com os filhos, com a casa, né? Alguém para dividir. Como eu disse, é um peso. Ser guerreira, ser uma missol guerreira é um peso gigantesco. Muitas vezes a mulher não aguenta, rapaziada. Cuidar de tudo sozinha, limpar, lavar, cuidar dos filhos, ver essa parte tudo da escola, elas não aguentam. Então o homem pode ajudar ela na dinâmica da casa para ela ter menos peso, né? Então você vê aqui, ó, ele com o filho ajudando ela a limpar e tal. A mulher gosta disso, que o homem ajuda, né? Ela sozinha, ela vai ter um peso. Imagine uma pessoa chegar, depois de um trânsito gigantesco de metrô e ônibus, chegar e ainda ter que, sei lá, limpar o banheiro. Se o homem chega antes, ele pode auxiliar ela. Geralmente nesses casais mais jovens você vê muito isso, um ajudando o outro. 9. Ter um ombro amigo para chorar, confiável e um ouvinte empático. Quando estão abatidas, deprimidas, tristes, frustradas e zangadas. Vou dar um exemplo da minha mina. Quando ela queria mudar de trampo, o que ela fazia? Ela fez uma rede de apoio. Ela chegava em mim e falava assim: nossa, aí, mano, eu quero sair desse emprego, não dá, eu tô ficando muito triste com as coisas que estão acontecendo lá, meu chefe X e tal. Então ela ia descarregando aquilo em mim. E eu falava, não, você vai conseguir. Começava a dar dicas pra ela até que ela conseguiu sair. Então ela tinha uma rede de apoio quando elas estão tristes, deprimidas, ou então quando ela briga com alguém na família dela. E você vai ser um ouvinte, você vai ser um meio emocional pra que ela se reerga, né? Por que não funciona ao contrário? Porque isso é uma demonstração de fraqueza. Porque não é esse o intuito do relacionamento. Qual que é o intuito pra mulher relacionamento? O amor unilateral. Ele me ama muito e eu entrego se eu quiser. É o que basicamente os relacionamentos hoje, né? Que é o relacionamento unilateral mesmo. Não significa que ela vai retribuir. Não funciona bem isso daí de você, nossa, eu tô triste, ai, minha mãe falou não sei o que. Se você ficar falando muito isso, ela vai te ver como um fraco, como um deprimido, como um cara que, sabe, um cara fraco. Não funciona bem, ao contrário. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Você tem que ser empático com as frustrações dela. Você tem que lidar bem com a flutuação de humor, entendeu? Elas têm, até pelo fato que elas menstruam. Então, ao contrário, não funciona tão bem, porque ela vai achar que você é feminino, que você é mulher, não funciona. Não espere da mulher empatia, rapaziada. Não espere isso daí. É uma coisa meio que básica, isso daí até meu pai falava. As mulheres, elas querem ser protegidas e providas, não o contrário. Elas não querem, sei lá, levantar o homem no sentido emocional. Não, vem aqui, deita aqui no meu colo, você é top, você é um cara legal, você não sei o que lá. Nem a amiga gosta de fazer isso, ainda mais mulher. Nem a própria mãe gosta de fazer isso. Se eu ficar falando que eu tô sofrendo, que eu tô mal, minha mãe vai falar que eu sou um fraco. Você é homem, caralho, fica firme. Ela vai falar isso pra mim. Não funciona bem, ao contrário. 10. Ter alguém em sua vida para fazê-las se sentirem sexys, lindas, quando quando sua aparência começa a desaparecer e seu apelo sexual começa a diminuir com o envelhecimento, e recebendo uma quantidade significativa de peso corporal. Isso é conhecido como bater na parede. Quando a mulher bate na parede, aí sim que ela vai querer se casar. Por quê? Porque a aparência dela tá caindo, ela tá ficando se degradando, né? Pele, corpo, aumento de peso, aumento de retenção de líquido. Ela vai querer ter um cara que goste muito dela para ficar reforçando que ela ainda é bonita, mas ela sabe que ela perdeu, porque se ela tivesse ainda no top, ela não entraria em relacionamento e muitas vezes iria querer com um cara melhor, né? Quando ela vai numa balada, quando ela vai em algum lugar que ela, tipo, vários caras abordavam ela e oferecia, tipo, 4, 5 jeans, aí ela começa a ir e começa a perder essa abordagem, os caras não chegam mais, elas reclamam de TikTok, né? Então ela com um cara que gosta muito dela, ela vai ter isso, ele gosta de mim, ele fala que eu sou bonita, que eu sou linda, né? Mesmo não sendo muito, cara mente, né? Pra não zoar o ego da mulher. Então basicamente esses são os motivos que homens e mulheres se casam.
Se vocês têm algumas coisas a pontuar, eu queria que vocês falassem no comentário. Porque qual que é a diferença? A diferença é que 10 pontos que as mulheres querem casar, nenhum é por causa de relação sexual. A última coisa, talvez a 11ª, a 12ª, a 13ª, talvez entre outras coisas, e a última coisa é a relação sexual. Então as mulheres, vamos dizer assim, que elas casam sem ter muita atração sexual e elas sacrificam essa parte sexual para conseguir um casamento. É aí que tá dando chabu, porque os homens não querem isso. Os homens, eles querem chegar em casa e transar à noite. Aqui, ó, que os homens querem. Eles querem isso, tudo isso em uma mulher, aí você tem conflito, porque ele pensa assim, caramba, eu tô entregando tudo isso, eu tô gastando e não tô conseguindo transar. Aí ele tem esse conflito no casamento, e isso tá dando muito divórcio. Porque as mulheres estão sacrificando a parte sexual, a atração, porque elas já conseguiram caras melhores, e se elas ficar só em rotatividade com caras top, que só quer ela pra usar sexualmente, ela não vai casar nunca. Então elas descem pra casar do mesmo jeito que nós homens descemos para transar, entendeu? Porque a gente não consegue ficar sem, a libido do homem é infinita, não dá pra ficar só na masturbação, e muitas vezes não dá com o GP, o cara não aguenta e acaba entrando numa monogamia pra conseguir manter o sexo, mas não vai ter sexo, porque elas colocam essas coisas, essas 10 coisas em primeiro, e o sexo vai lá por último. Então, é aí que tá dando chabu. Por que homens e mulheres se casam? Essa talvez seja a resposta que eu encontro. E por que tem tanto conflito em casamento. E por que muitos homens estão encontrando conteúdo. Porque eles acham que eles têm que oferecer 10 coisas. E uma coisa que a mulher tem que oferecer, que é essa parte mais sexual, ser mais aberta, e recepcionar ele sexualmente, ter uma libido melhor, eles querem isso, aí tem que ficar pagando viagem, fazendo as coisas pra ver se apimenta a relação, que nunca dá certo, rapaziada. Nunca dá certo isso daí. O que dá certo? Término. É impressionante quando você termina, a atração volta. Eu vejo relatos, cara, de caras que vêm falar comigo, cara, eu não sei o que é. Quando termina, o sexo volta muito melhor. Porque você tirou, né? Você tirou essas 10 coisas aqui, né? Ela tem que ir atrás da sua validação. E quando a mulher corre atrás, a atração volta junto. Então o vídeo de hoje foi esse. Por que existe esse conflito, né? Você tem 10 coisas que as mulheres querem e um que o homem quer, ela já não quer entregar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.